Olá, como você está? Meu nome é Flávia Perdigão e este é o Mulher Real, um programa feito para você, mulher que assim como todas nós enfrenta muitos desafios ao longo da vida, mas com certeza de que Cristo é o nosso maior amparo. Hoje vamos ouvir uma história de conversão de uma querida irmã que entendeu que o nosso testemunho pode salvar muitas vidas. Então fica comigo que o Mulher Real já está no ar. Quem não gostaria de ter tido uma vida perfeita, um encontro com Deus ainda na infância e uma história inteira sem marcas, destinado a amá-lo sobre todas as coisas e fazer sempre a sua vontade? Todo mundo. Mas isso não é uma realidade para ninguém além de Jesus. O Senhor nos permite viver situações ao longo da nossa vida que aos nossos olhos podem parecer vergonhosas e indignas, mas Ele, que já sabe o fim da história, tem um plano maior. E no fim, todas as coisas das quais nos envergonhamos cooperam para que o nome dele seja louvado. E assim a sua história, que parecia não ser bela, faz com que muitas pessoas venham conhecê-lo. A nossa convidada de hoje está aqui para mostrar como o nosso Deus faz perfeita todas as coisas. Ju, muito obrigada por você estar aqui. É um prazer te receber. Obrigada a você pelo convite. Então, nós iniciamos aqui já falando que um processo de conversão é uma mudança, é uma transformação. Todos nós tivemos um encontro com Cristo. Na palavra de Deus mesmo, né, mostra tantas conversões, tantos homens, mulheres, né, que tiveram esse encontro com Jesus, a transformação da vida deles. E pode ser que muitas vezes a gente se pega muito no passado, às vezes não se vê como uma nova criatura, né? E a gente vai falar muito sobre isso, porque às vezes as pessoas não falam de parece um detalhe, algo tão simples, mas às vezes é um peso tão grande na vida das pessoas para seguir um novo começo, né, com o Senhor. E para você, como que foi seu processo, seu encontro com Jesus, vamos falar, essa pressão de muitas vezes assim, como que vai ser daqui para frente? Isso. Então, eu morava em outro estado, quando eu tive o primeiro contato com o Evangelho. Né? E eu tive contato, apaixonei com Jesus e tudo, mas eu ficava ainda, né, meio assim, na igreja, ia na igreja no domingo, mas vivia uma vida do mundo mesmo, de uma jovem. Eu tinha 23 anos na época. E depois eu vim para Divinópolis em 2010, fui para Divinópolis em 2010. E a primeira coisa que eu fiz foi realmente procurar uma igreja. E eu fui para Lagoinhas. Né? E aí, quando eu cheguei lá, assim, era tudo muito novo para mim. Eu nunca tinha tido contato com o Evangelho, nasci em um lar cristão, não cresci em um lar cristão, não conhecia nada. Então, para mim, foi tudo muito novo. Né? E assim, eu comecei aquela caminhada e tudo. Só que aí, quando eu olhava para o meu passado, não assim que era aquele passado, né? Mas eu olhava, eu falava, nossa, eu podia ter vivido diferente. Eu podia ter conhecido Jesus antes. Por que eu não conheci Jesus antes? Só que isso, em vez de ser algo assim, nossa, eu conheci Jesus agora, que maravilhoso, era algo que trazia um peso no meu coração, me trazia tristeza. Olha só. Né? E eu tinha vergonha do meu passado. Né? Assim, eu frequentava festas, bebia, tive outro relacionamento e tudo. Então, isso, assim, pra mim trazia muito peso quando eu olhava, nossa, e eu olhava para as moças, às vezes, que estavam ali, e falava, nossa, eu queria ter vivido assim, né? Colocando como se fosse um espelho. Então, foi um processo para mim, né, de aceitação, de entender também, né, que a minha história, com certeza, é um testemunho, né, para outras vidas. Com certeza. Mas, assim, mesmo diante disso tudo, eu me dispus, continuei firme na caminhada com Jesus e hoje tenho crescido a cada dia, né, com Ele. E a gente vê isso muito dentro da igreja, sabe, Ju? Igual você mesmo falou que você não nasceu num lar cristão. Eu já nasci num lar cristão, mas a conversão não é porque você nasceu num lar cristão que você já é crente. É verdade. Então, e eu falo porque muitas coisas também eu carregava de coisas que você, mesmo ainda conhecendo até um pouco mais da palavra, porque eu ainda tive mais acesso até, né, que você, mas também isso era um peso.
E eu achei tão forte você falar isso, porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão nos assistindo, às vezes já tem anos de conversão e ainda está aprisionado ao passado. Né? E aí, quando você fala desse processo, quanto mais você vai se aproximando do Senhor, mais Ele vai tirando. Vai tirando essa culpa, tirando esse peso. Começa a entender realmente o amor de Deus, né? O sacrifício dele, por que Ele fez, né? Não importa da forma que a gente chegar, né, que eu chego, bater ele vai me aceitar, ele vai me amar e ele tem uma história de restauração, ele tem uma história nova para a gente viver, né? Então, foi esse processo que eu vivenciei. Logo que eu cheguei, eu me envolvi com tudo, eu procurei me envolver, né? Vencendo a cada dia, né, as diferenças, lutando contra isso. Aí logo depois Deus me abençoou, né? Arrumei um namorado, que é meu marido. Aí nós casamos e o Anderson também me ajudou muito na minha caminhada, no processo, desse processo de conversão. Porque eu era nova convertida. Ele já era líder lá da igreja. E ele me ajudou muito nesse processo, do entendimento de quem eu era em Cristo também, né? Com a palavra de Deus, na vida com Deus, porque é tudo muito novo. Tudo. Né? Esse relacionamento com Deus, da oração, das disciplinas espirituais. Isso. Foi tudo muito novo, mas eu realmente iniciei essa caminhada e Jesus foi trabalhando. Mas assim, não foi um processo assim de um dia para o outro. Não foi um processo de um dia para o outro. Eu muitas vezes me pegava, nossa, mas não, por que né? Sempre vem parecendo uma culpa, né? Vem aquele peso, aquela culpa e tudo, mas o que nós precisamos entender é que a sua história até conhecer Jesus é uma, né? E depois ele lança para o mar de esquecimento mesmo, fica para trás e ele tem uma nova história. Então nós temos que amar também a nossa história do passado. É preciso amar, né? Olhar com amor para aquilo que nós vivemos, para que nós possamos prosseguir. Porque é muito fácil também a gente querer anular, né? Isso, simplesmente não tem como. Falar assim, não, acabou, agora eu estou vivendo um novo tempo, isso daí eu nunca mais vou lembrar. Isso, e ainda mas eu não gostava de falar. Olha, aí, ó. Eu não gostava de falar, eu não gostava, né, e tudo. E assim, não tem como viver dessa forma, né? E eu acho que quando a gente coloca para fora, que gera vida. É curador em nós isso, também, cura né, a gente e também gera vida em outras pessoas. Porque hoje eu vejo assim, meu testemunho edifica muitas moças, edifica muitas vidas, né? Aquilo que eu já vivi, aquilo que eu já passei, me trouxe bagagem também para estar trabalhando, para estar onde que eu estou. Né? Assim, servindo, aconselhando, vendo às vezes o que as meninas têm passado, as moças têm passado. E eu tenho propriedade para me falar. Amém. Né? E até como líder, né, pastora de jovens e dentro do contexto que a gente tem vivido, tantas pessoas também passando por tanta circunstância, né, tanta desconstrução também, e entender que isso que aconteceu, Deus vai mudar e tem algo para acontecer lá na frente. Isso, nós não entendemos, né, às vezes o porquê dali, mas tudo coopera para o bem, né, como diz a palavra de Deus. E eu acredito que todas as moças, todo mundo que está ouvindo, né, a entrevista, que às vezes tem uma história de decepção, de tristeza, né, às vezes é um relacionamento, às vezes é perder alguma coisa, envolveu com coisas tão pesadas. Deus é o Deus que restaura e Deus é o Deus que realmente abre as portas para a gente viver o novo. Né, eu creio nisso. Então, assim, não adianta a gente olhar para o passado com, assim, com culpa ou com tristeza. A gente tem que olhar realmente crendo que até aqui o Senhor permitiu a gente viver para que uma nova trajetória possa ser traçada. Ju, e ainda tem o diabo que é acusador. Isso. Além da gente também, né? Que eu disse a gente nos posicionar, ainda tem, sim, é nítido, é claro, é bíblico, que o diabo é acusador. Isso, e muitas vezes eu passava por momentos assim, que eu sentia, às vezes era uma opressão mesmo, sabe? Começa com aquele pensamento, daqui a pouco você está, né, assim, sentindo super mal e tudo, porque é a acusação que vem mesmo, para te apontar o erro e tudo. E aí vem a questão também da gente saber quem é em Deus, né, daquilo que Ele fez, para que nós possamos realmente ficar firmes naquilo que Ele tem para nós. Sim, e quando a gente vai aprofundando, é tão interessante que essas etapas vão sendo vencidas diariamente.
né? Igual você mesmo falou, não foi de uma hora para outra, não foi simplesmente acordei e estava já com a cabeça assim totalmente virada. Mas quanto mais você se preenche da palavra de Deus, ela te liberta. Isso, o relacionamento com Deus, com a É palavra, tudo, né? a palavra ela liberta mesmo. Mas assim, fazer com que ela seja uma verdade para nós, Isso, é né? diferente, Declarar a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus ela é vida sobre as nossas vidas. Então, é necessário também, diante de toda acusação, de toda culpa, lançar verdades, promessas que nós temos na palavra. Isso. E lutar até contra o acusador é contra a palavra, Com né? certeza. É a palavra. É verdade. Porque a gente crendo naquele que nos criou, nos formou, porque ele deixou a palavra dele e ele tem a verdade, né? É. E também nesse processo também, Ju, da sua conversão, tem toda uma reconstrução também, né? Da sua identidade, da autoestima. Isso. Tudo vai influenciando até para que você venha ter, assim, força, entender assim, o meu passado foi esse, mas eu tenho meu futuro. Isso, hoje eu tenho uma nova história, né? Mas imagina, eu fico pensando assim, se eu tivesse desistido lá no início... Você não estaria não tem vivendo. jeito mesmo, porque eu acho que o inimigo ele tenta nos acusar para que a gente possa parar, nos prender ali para parar. Então eu fico pensando, se eu tivesse falado, não tem jeito, né? Deixa para lá também, Isso, né? deixado para lá. Eu não teria vivido o novo de Deus, o novo que Deus tinha, né? E tudo aquilo que eu tenho trilhado, né? Graças a Deus. Isso porque teve uma atitude. Isso, um posicionamento, né? Acho que tudo também é questão do posicionamento. Né? É um posicionamento que nós temos que ter diante de Deus e diante também das situações. Porque, assim, se eu não quero repetir o meu passado, eu tenho que me posicionar. Agora, né? É o agora. É Para me viver agora. o novo. Né? E eu lembro, assim, que quando eu me converti, eu não ia mais, assim, às vezes os amigos, né? Eu tinha algumas amigas aqui ainda, elas chamavam, depois elas não entenderam, acabaram afastando, né? Mas chamava para sair, então não vou, e tudo, festas de família eu vou, mas assim, mais comedido, né? Até porque, assim, como era o meu mundo antes, eu precisava de realmente me resguardar. Hoje a gente já vai, conversa com todo mundo, fica, né? Consegue lidar melhor. Mas no início foi um posicionamento mesmo. Nós temos falado a respeito desse processo de conversão, dessa mudança. Uma mudança que não é simplesmente só visível, porque muitas vezes a gente começa a falar o crentez, né? Isso. E, né, às vezes falava um tipo de palavreada e começa a falar misericórdia, né? E a gente vai mudando, às vezes, a questão da nossa roupa, às vezes formas de agir, sim, né? E isso é uma coisa natural. Porque eu também vejo que a conversão começa de dentro, né? Sempre vai ser de dentro e vai transferir para fora. Mas a gente está falando de um ponto que muitas pessoas carregam, que essa questão muitas vezes de se sentir, ter essa vergonha do passado e deixar que o diabo venha a nos acusar. Você fez isso, você era isso, Quem é você para falar isso? Né? E a gente está falando como que é uma luta também, uma parte da conversão, para a gente compreender que isso também a gente tem que se libertar. Com certeza. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, né? Que arrependemos, pedimos perdão, nós somos perdoados. Então, não tem acusação mais sobre as nossas vidas. Só que, assim, o entendimento, às vezes acontece, mas aqui ainda não aconteceu. Está lá atrás, né? ainda. Então, eu trabalhar mesmo através da palavra de Deus e tudo. Mas eu vejo muitas mulheres presas, realmente, nisso, assim. Às vezes que teve filho, foi mãe solteira, ou envolveu com vários relacionamentos, e tantas situações. E aí, depois, quando converte, fala, nossa... Né? Será que Deus vai ter uma história? Será que vai acontecer? Deus tem uma história, Deus tem uma nova história, sim. Né? E assim, não importa o que aconteceu, Deus ele faz tudo novo. Amém. Né? Então, eu acredito que é uma luta que nós passamos mesmo para estar vivenciando isso, para estar vencendo. Mas é necessário esse posicionamento. E é uma realidade todos os dias, quando nessa determinada, às vezes, área, como você mesmo falou, às vezes foi num relacionamento, às vezes foram outras marcas familiares, e são áreas que o inimigo sempre tenta nos aprisionar para que a gente não viva
essa nova história dentro dessa área. É verdade. Às vezes tem uma área que a pessoa até rompe, mas naquela, né? Não, é verdade. Não vou, não consigo, não tô... Não... Isso. Como que eu vou viver esse novo? E ele sempre tem um novo. E engraçado você falando, eu tô lembrando, veio passando assim o filme, várias mulheres que a gente aconselha. Sim, e que fica realmente, nossa, mas não vai acontecer. Deus sempre vai fazer um novo. E aí, quando ela permite viver essa nova história, aí ela fala, nossa, como que Deus surpreende, como que Deus fez. Gente, nosso Deus, ele sempre quer o melhor para nós. Isso. Né? Então, assim, buscando a direção dele, claro. né? Realmente buscando uma direção que seja de Deus, que não seja das emoções ou daquilo que nós achamos, com certeza é uma história que ele tem de alegria, um novo tempo. De Né? muitas vezes não sentir nem no direito, né, de viver. Não permitir, né? Não é verdade? A gente vê tantas histórias, até a gente falando de nós mesmas, né? Daquilo que nós vivenciamos, e muitas vezes o inimigo fala assim, não, essa área aí não vai mudar, essa área parece que não vai romper. Isso. E a gente também, a gente se autobloqueia. Isso. Mas se auto-sabota, né? Começa a não permitir, achar que não é capaz, que não vai conseguir, e fica nesse ciclo. Então, assim, é necessário realmente nós confiarmos na palavra. Né? Quando tem dúvida no nosso coração, ou dúvida daquilo que nós não conseguimos ver, confiar realmente na palavra. Porque se eu olhar para o meu passado, eu não vejo perspectiva. Eu olho para o futuro, eu tenho medo, às vezes, será que vai acontecer? Então, confiar na palavra de Deus. Eu vou me frustrar novamente? Isso. Né? Eu acho assim, a frustração faz parte da vida, ela pode acontecer, mas se nós buscarmos realmente direcionamento, aquilo que Deus tem para nós, né? O medo que nós temos que ter é de realmente seguir sem direção. Mas seguindo a vontade de Deus, eu acho que não tem erro para nós. E o medo faz a gente paralisar, né? Paralisa. Porque é tão sutil a forma que muitas vezes o inimigo vai tentando nos cercar com essa acusação, trazendo, muitas vezes a gente permite que essas palavras entrem no nosso coração e a gente entra num momento de angústia, a chegar a um ponto, às vezes cai até numa doença, numa depressão, porque começam coisas sutis, coisas né? pequenas. Né? E aí a gente não tem força, aquilo que você falou muito forte, que ele quer nos parar. Nos paralisar. Quantas histórias podem estar paralisadas por causa que aceitou uma palavra do acusador? É verdade. Né? E aí, nesse momento, eu lembro assim, que no início eu te procurava muito para conversar. Sim. E às vezes eram situações assim, conselhos às vezes até bobo, né? Mas ter alguém para estar caminhando nesse primeiro momento, assim, da conversão, eu converti, tem alguém de confiança, uma pessoa de Deus realmente para estar te aconselhando, para estar orando, para estar realmente instruindo, porque você é novo na fé, né? Então é necessário realmente ter pessoas que a gente confie, para a gente estar caminhando, para a gente estar nos instruindo, nos orientando ali nesse momento. Por isso, muito compara importante. essa questão como até uma criança, né? Que está aprendendo a andar, a falar, o que seja, o processo tomar da criança. Leite espiritual, o leite, né? Que é necessário esse cuidado para depois, tantas coisas que Deus vai fazendo em nós, que quando você vê, você já está fazendo com o outro que vai passando, que vai passando. É verdade. E vai tirando o peso e a carga de muitas pessoas. E quando vai caminhando com Cristo, a transformação vai acontecendo. E automaticamente as outras pessoas também vão notando o fruto daquilo, o fruto dessa caminhada, né? Eu lembro que no início da minha conversão, eu sempre assim, tenho um temperamento mais sanguíneo, e eu lembro uma vez que eu estava deitada, assim, lá na casa da minha mãe, eu nem tinha casado ainda, aí o meu irmão olhou assim para mim e falou assim, como que você dá conta de ficar deitada aí nessa tranquilidade? Porque assim, ele nunca ia me ver dessa forma. Mas eu já vi que era Deus trabalhando em mim, entendeu? Olha eu assim, sossegada, lendo a palavra de Deus, tranquila. Quem que é essa nova Juliana? Então, assim, dá um choque de realidade para as pessoas, mas são frutos. Né, que foi construído ao longo do tempo, né, também. Isso, agora sim, eles vêm mais ainda, tem coisas que ainda estão em processo. Todas nós. Mas vai produzindo frutos mesmo, segundo o Espírito, em nome de Jesus, né? Amém. E tem que gerar fruto, né, a caminhada com o Senhor. Tem. E não se envergonhar daquilo que se passou. Não. Aconteceu.
Às vezes foi por escolha errada, Sim. às vezes foi por falta de posicionar mesmo, deixou acontecer, Sim. né? Mas aconteceu, Deus permitiu, né? Nós escolhemos errado, pronto. E agora, né? Agora é o novo, né? O que eu vou fazer diante disso? Né? Se eu errei, às vezes errei com alguma pessoa, é agir daqui para frente diferente. Né? É não ser a mesma pessoa, é procurar agir, é procurar resolver aquela situação. Eu acredito nisso, assim, né? E é isso que o Senhor quer de nós. E a conversão é cada vez mais a gente parecer com Cristo. Isso. E parecer com Cristo não é fácil, não. Não, nem um pouco. Mas não é impossível. Não. Né? E é interessante você falando até, não só pela conversão, mas a nossa mudança. E agora, o que eu vou fazer com o novo que Deus está me ensinando? Porque ainda, às vezes, pode ter muitas pessoas que ainda vivem, não estou falando do passado, mas também até o pouco que você tocou sobre o temperamento. Ah, eu vou continuar sendo assim porque eu sempre fui assim, meu jeito de ser assim. Não é que Deus vai tirar um temperamento de você e vai te dar outro, né? Mas Deus, Ele molda aquilo que Ele te deu para que sejam direcionado pelo Espírito Santo. Isso. É realmente submeter, né, o Espírito. Totalmente. Produzir fruto Todo dia, do Espírito. Né? Todo dia. E é negar mesmo a si mesmo. Acho que é um processo, né? Acho que a nossa maior dificuldade realmente ser controlar, né, a vontade da carne, que às vezes é agir por impulso, ou falar e tudo. E realmente é uma luta, mas a gente tem que ir trabalhando para realmente viver esse novo. Algo que até as nossas reações, né? Porque as ações, nossas ações, até elas vão se convertendo. Que é as práticas, né? Que a gente já falou, né? Isso. Você vai na igreja, onde você ia pra festa, ou você ia fazer uma besteira e tal. Festa que eu tô falando outro tipo, né? Mas aí você começa a mudar e tal. Mas e quando tem as reações aí que a gente tem que ver se nós estamos convertidos aí mesmo? Agora a gente já pensa 1000 vezes, né? Tipo assim, ai meu Deus, se fosse antes, mas né? agora eu não vou agir dessa forma. E não é que a gente não vai sentir. Não, sente, mas é diferente. Deus, né? O Senhor toma conta, o Senhor a gente é controlado pelo Espírito. Isso, já agora, consegue. Tristeza, angústia, raiva, a Bíblia mesmo fala que a gente vai sentir, que a gente vai passar, mas o que a gente faz com isso? Né? Às vezes a gente vê tantas mortes aí no trânsito, porque a pessoa às vezes até conhece o Senhor, mas ela quer tirar satisfação porque o outro fechou. É verdade. E mata uma família inteira por causa disso. Né? E aí a gente começa a ver que tantas coisas, a gente vive no meio da pressão, da acusação, e muitas coisas a gente vai permanecendo do mesmo jeito. Isso. E a conversão fala de transformação. De transformação. Não quer dizer que não vai ter o erro, que não vai falar, ou que não vai responder, né? Mas, assim, é realmente ver que errou e, não, agora eu vou me posicionar de uma forma diferente, eu vou realmente engolir, eu não vou responder, né? Eu vou me calar, é escolha. Escolha de mudança, né, escolha Ju? de mudança. Hoje a gente já está chegando no final. Mesmo? Nossa, muito rápido. Muito rápido, né? Mas obrigada por você estar Obrigada aqui conosco. Você. Né, por abrir tanto o seu coração para nós. Obrigada a você. O programa de hoje está chegando ao fim. Foi maravilhoso contar mais uma história de amor de Deus por nós. Que você também se alegre por tudo que Ele te permitiu viver e use isso para atrair outras pessoas para Ele. Para continuarmos em contato, nos siga nas nossas redes sociais e interaja conosco. Até o próximo Mulher Real.